Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos aqui de volta com as perguntas de Deus a respeito do que mesmo? Bom, no primeiro bloco, nós falamos a respeito de uma pergunta que o próprio Cristo ele faz tanto para a multidão como também para os discípulos. E aí vem aquela famosa pergunta: quem dizes que eu sou? Então, nesse segundo bloco... Peraí, espera. Escuta. A gente falou de bip e telefone fixo no último bloco. O Arthur tá passando um bip aqui para nós e ele tá dizendo assim pra gente, falem sobre o saber, crer e conhecer de Jesus. Deixa eu só confirmar com ele aqui no meu telefone fixo. Isso, liga para ele aí. É esse assunto mesmo? Tá, então nós vamos falar, tá? Obrigado, tchau. É isso mesmo, ele quer que a gente fale sobre isso, ele mandou um bip para nós. Peraí, Paulinho, peraí. Oi, Arthur. Oi, decano. Tá, é isso aí mesmo. Eu falo para eles, obrigado. É isso aí mesmo. O Xandão tem um telefone de década de 70. O decano não sabe usar celular. Então ele vai ter aquele de discado. Ô, Paulinho, ele esqueceu o celular dele aqui, ó. Ele vai e ele esquece um. Onde ele vai, ele esquece um, Xandão. Ai, cara. Meu Xandão tem um telefone da década de 70, cara. Ai. Muito bom, bem. Mas é bom a gente obedecer ele, né? É bom a gente obedecer. Nós vamos obedecer aqui, por óbvio. Ele é o chefe. Não, é óbvio. Muito me surpreendeu o telefone verde do Xandão, do 04. Nós vamos atender aqui. Então, de uma forma prática, Xandão e Paulinho. Engraçado, né? O Arthur ele não participa, mas fica mandando recado pelos telefones da vida. Exato. Eu perdi até o que eu ia falar aqui. Bom, então, aí a pergunta de Jesus é: quem dizes que eu sou? Como que nós podemos aplicar isso no nosso dia, né? No nosso contexto de igreja, no nosso contexto, nosso trabalho mesmo. Eu não sei se isso aconteceu com você, Paulinho. Se não, eu conto para todo mundo que aconteceu isso com você, porque eu acho que foi com você, e se não foi, a partir do dia que vai ser com você. Que você estava no aeroporto, numa rodoviária, e uma pessoa virou para você e falou assim: você pode falar de Deus para mim? Né? Eu não sei se foi com você, mas se não foi, eu conto essa história para todo mundo que foi com você. E aí conto mesmo, de verdade. E a pergunta é, né, quem dizes que eu sou? E como que fica numa questão como essa? Hoje, talvez nós estejamos muito próximo daquela profecia que vai chegar o tempo em que as pessoas terão sede e fome da palavra e não encontrarão, né? Hoje nós estamos muito próximo disso. E aí eu quero, nesse segundo bloco aqui, para a gente conversar a respeito dessa pergunta. Como que a gente aplicaria essas duas perguntas, né? Quem diz a multidão que é o Filho do Homem e quem dizes que eu sou? Olha, em um momento, quando Paulo está pregando em Corinto, ele fala acerca de um altar a um Deus desconhecido, né? E ele diz, olha, o altar vocês têm, né? O lugar de culto vocês têm, mas vocês não conhecem o Deus que vocês cultuam quando vocês oferecem o sacrifício nesse altar, né? E quem sabe essa denúncia, ela é extremamente contemporânea aos nossos dias e expressa de uma forma assim muito muito explícita a preocupação de Jesus quando ele lança essa pergunta de Mateus 16, 15 para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou, né? Jesus ali ele estava provando não a multidão,
Jesus ali estava provando os discípulos, né? E a questão é que, naquele momento, o próprio Cristo provava os discípulos com essa pergunta. No entanto, eu entendo que algumas perguntas, algumas passagens, na verdade, elas têm uma profunda intenção didática do Senhor para nós, nos nossos dias, para que a gente aprenda a lidar com algumas questões da nossa fé, na ausência física de Jesus. E esse texto é um exemplo disso. Porque hoje eu não tenho Jesus falando no meu ouvido quem eu sou para você. Né? Hoje eu não tenho Jesus aqui diante de mim, corporalmente, né? Assim, concretamente, dizendo quem eu sou para você. Mas essa é uma pergunta que, se eu desejo crescer na fé, frequentemente eu mesmo preciso fazê-la para mim. Frequentemente eu preciso perguntar para mim mesmo quem Jesus é para mim hoje, né? E se a gente partir de algumas prerrogativas que a palavra dá para nós, a gente não pode ser conformado em com algumas respostas medianas. Por exemplo, uma das prerrogativas que eu julgo ser essencial para o crescimento da vida cristã. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra diz: aquele que em vós começou a boa obra é fiel e só vai concretizá-la no dia de Cristo Jesus. Então isso deixa claro para mim, isso comunica para mim que há uma obra em andamento na minha vida, essa obra não está concretizada e que ela só tem um prazo de validade quando Jesus voltar para buscar a sua igreja ou quando for o meu último dia nessa terra. Até lá, existe investimento. Até lá, aqueles degraus que nós falamos no bloco anterior, né, citando Isaías 43:10, saibais, creiais e entendais que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Esses degraus, eles precisam ser traçados. A vida cristã, ela é ascendente. Eu não posso ficar parado e não posso despencar a escada abaixo. Eu preciso estar avançando frequentemente nessa perspectiva. O próprio apóstolo Paulo, ele fala acerca da sua dimensão de avanço, quando ele diz assim, olha, eu deixo as coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. Ele não está falando de uma posição estacionária, de uma posição parada, de freio de mão puxado. Ele está falando, tem coisa no meu retrovisor, né? Eu não estou parado e continuo caminhando. Ou aquela ordem que Deus dá para Josué, logo no início do seu ministério, logo também no início do livro de Josué, quando a palavra diz, Moisés, meu servo, é morto. Deus falando para Josué, agora dispõe-te, levanta-te tu e esse povo, passa esse Jordão para entrar na terra que eu tenho prometido para vocês. Deus vai tirando pessoas de uma posição estacionária e de uma tentação ao retrocesso e colocando pessoas em uma condição de avanço. Né? A nossa relação com o Senhor, ela precisa ser dessa forma. Ela precisa ter esta característica crescente, esta característica de avanço, né? De desenvolvimento, de cada dia uma nova descoberta. Né? Por exemplo, nós estamos no mês de novembro. O mês de novembro é o mês no qual comemora-se mundialmente o Dia de Ação de Graças. Né? Não sei se todas as igrejas ainda mantêm essa cultura, né? Mas o Dia de Ação de Graças é uma data cultural, né, implementada dentro do movimento cristão, que pressupõe um tempo de agradecimento, um tempo de louvor ao Senhor por dádivas recebidas. E, por exemplo, a mim me incomoda muito quando, por exemplo, num culto de ação de graças, a gente fala assim, olha, quem aqui quer dar um testemunho? Alguém levanta a mão e fala, eu quero dar um testemunho. Aí o sujeito vem, passa a mão no microfone e diz, olha, 10 anos atrás, aconteceu tal coisa, assim, 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 e eu vi a mão de Deus agindo. Mas peraí, de 10 anos para cá, Deus não fez mais nada? Será que, então, eu estou apoiado no milagre de 10 anos atrás? Será que a última grande manifestação diante dos meus olhos acerca do poder de Deus, da manifestação da mão de Deus, do trabalhar de Deus, será que essa última manifestação foi há 10 anos atrás? Então Isaías está errado, porque Isaías ele diz o seguinte, desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu acerca de um Deus que trabalha tanto em favor dos seus. Né? Eu tenho para mim o seguinte, se eu não tenho percebido o trabalhar de Deus hoje, então provavelmente eu deixei de ser dele.
provavelmente eu voltei a ser meu, ou pior, né? Troquei de dono, né? Então aí nós temos um problema muito sério, porque a palavra diz que Deus trabalha em favor daqueles que são seus. Então, à medida que nós vamos crescendo, é imprescindível nós vermos Deus dia após dia. Não à toa Jesus vira para os seus discípulos e fala: cara, vocês estão entendendo quem eu sou? De que maneira vocês entendem que eu sou? Porque se a compreensão de vocês, discípulos, a meu respeito, for na mesma média que a compreensão da multidão, o Xandão ele trouxe, né, à mesa o termo multidão que Lucas usa, aqui os homens, né, aqui em Mateus, mas lá em Lucas a multidão. Se a compreensão dos discípulos, dos mais próximos, for igual à compreensão da multidão, temos um problema. A multidão não entende Jesus direito, isso é nítido, o texto deixa claro isso para nós. Quando a gente fez aquela crítica dos 70% de brasileiros cristãos, é nessa linha que eu quero tocar, né? Porque existem os degraus de Isaías 43:10, saber, crer e entender Deus. Então, quem sabe, no Brasil, o povo sabe quem é Deus, sabe, mas não passa disso. Quem sabe alguns até creem, e alguns creem de forma equivocada, creem em um Deus que é inventado, né, pela religião, creem em um Deus que é inventado pelas filosofias humanas, creem em um Deus que é inventado como um amuleto da sorte e como uma tentativa de gerar bem-estar nas pessoas, e vão crendo de uma maneira equivocada em um Deus que não é bíblico. Mas o entender, o Deus da aliança, né, o se aprofundar, o mergulhar profundamente e se tornar completamente vulnerável às correntes destas águas, que são as águas do conhecimento de Deus, cara, isso daí pressupõe o quanto eu estou disposto a me entregar para Ele, para que Ele possa moldar minha mente, o meu coração, e assim como Jesus fala para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou quem eu sou. A gente tem uma revelação que vai além do que a revelação meramente intelectual, algo que inunde o nosso espírito com convicção, com certeza, e transforme o nosso caráter por conta disso. Eu creio que a chave é exatamente isso aí que você disse, Paulinho, do crescer na fé e no conhecimento. Eu lembrei de um versículo que está lá em, acho que 2 Pedro, que vai dizer: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos o que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então ele fala de um ato que nós precisamos ter, ou de práticas que nós devemos ter, que é crescer, né? Sair só do Jesus que um dia nos salvou, que um dia nos tocou em algum momento, para se tornar discípulos, para andar um pouquinho mais junto, né? Ou andar um pouquinho, não, andar muito mais junto com Jesus, né? Eu sempre falo para a galera que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona para a vida inteira. Então não adianta a gente correr no início da carreira, depois esquecer. Já gastamos tudo lá, toda a energia, mas é todo dia, está crescendo, está conhecendo, sabendo quem é o Senhor. E tem uma fase que a gente não tem como pular ela, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu tenho pensado muito nesses dias, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais no Senhor, nós precisamos ter cada vez mais comunhão com o Espírito, que é Ele quem vai revelar Jesus para nós diariamente. E tem um livro que eu gosto muito, que eu tenho lido e sempre indico para as pessoas, é esse aqui. Eles falam em outras línguas, né? Não sei se vocês hoje já leram, mas o interessante é que ele é cristão, o autor ele é cristão, e no final ele vai dar o depoimento dele, mas o livro todo vale muito a pena, que ele aceitou a Jesus e teve uma cura milagrosa, assim, dele ver Jesus entrar no hospital, no quarto do hospital, tocar nele, ele ser curado. Ele falou que a fé dele foi, né, de 0 a 100, assim, e durante um ano ele falava para todo mundo dessa cura,
mas ele percebeu que depois de um ano ele já tinha caído na mesmice. Ele já tinha voltado para a multidão, ele já não cria. Por quê? Porque ele não cresceu. Ele ficou só na cura. Ele precisa crescer, porque o nosso Jesus, ele é Salvador, ele é libertador, ele é restaurador, né? Ele é Senhor, ele é amigo, né? Então, assim, ele é aquele que dá uma bronca na gente, aquele irmão mais velho que nos dá aquele aperto, né? Quando é necessário. Então, a gente precisa conhecer essas faces do Senhor, né? Mas isso só vai acontecer andando com ele, né? Se a gente estiver distante, a gente não vai crescer nele. E interessante é outra coisa, a gente se dedica no colégio, na faculdade, na pós-graduação, no doutorado, a gente vai se aprimorando em tantas coisas, mas no evangelho o básico tá bom. E aí começa essa confusão que Jesus, ele é né, eu não quero causar polêmica, o primeiro socialista, o primeiro comunista. E não tem nada a ver. Né? Quando a gente começa a entrar cada vez mais profundo, a gente vai ver que vai muito mais além, a gente vai descobrindo a nossa pequenez, vai vendo a grandeza desse Deus, e aí é o que você disse, Paulinho, como é que a gente só tem uma experiência de 10 anos atrás? Cadê a experiência de hoje? Cadê a experiência de ontem? Porque se a gente andar com Deus, e aí é só a gente olhar para Pedro. Eu sei que naquele momento culminou uma pergunta que ele respondeu de bate-pronto, tu és o Cristo. Mas como é que foi o chamado dele? Volta lá e joga a rede. Olha, eu já pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando ele lança e pesca, e ele como um grande pescador, quando ele vê que aquilo foi um poder de Deus, ele já volta e vai aos pés de Jesus. Olha, né? Aparta-te de mim aqui, porque tu és santo, eu sou um homem pecador. Aí ele viu multiplicação de pães, ele viu a sogra dele sendo curada, ele viu, né, aleijado andar, cego ver, surdo ouvir, então ele foi tendo um crescimento para o ponto dele chegar e falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso tem que imprimir na nossa alma, no nosso espírito, porque os dias são maus, uma hora vai vir uma grande dificuldade, e aí a gente vai precisar saber, pô, eu continuo com Jesus ou eu vou negá-lo, né? Eu sei que isso aconteceu com o próprio Pedro, mas Jesus foi atrás dele sabendo quem era Pedro, né? E a gente precisa estar desenvolvendo cada vez mais e sair verdadeiramente da multidão. Se a gente está no raso, né? Não foi para Ezequiel que ele fala, vai entrando cada vez mais aí, né? As águas estavam no artelhos, depois joelhos, nos lombos. A gente precisa entrar. É necessário que, como cristãos, a gente possa ir entrando cada vez mais profundo, porque é um Deus infinito. A gente vai aprender todo dia. Até dói quando alguém fala que não vai mais na escola dominical porque já sabe tudo. Fica, como assim? Como já sabe tudo? Né, a gente prega aquele infinito, mas, né, que é onisciente, sabe de todas, mas nós mesmos não tá bom, né? Talvez seja o medo de nos comprometermos. Aí é um outro lado, de nos tornarmos um discípulos, onde a gente fala assim, não, vou ter que carregar minha cruz, né? Que é isso que Jesus pede para cada um de nós. Mas até esse medo precisa cair, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente precisa crescer na fé, porque um dia, Pedro também fala isso, que um dia as pessoas vão perguntar qual é a razão da nossa esperança. E a gente vai ter que explicar para essas pessoas, é Jesus, um dia ele entrou na minha vida e mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa, um homem, uma mulher completamente diferente. Mas a gente só consegue falar isso tendo essa intimidade e se tornando um discípulo do Senhor, crescendo no conhecimento e na graça. Tremendo, né? Essa questão do discipulado a gente já falou muitas vezes aqui, e quando Jesus mesmo ele diz assim, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho dito, né? Eu costumo dizer algo que no direito penal nós temos um tipo penal que se chama abandono de incapaz. E muitas vezes nós, dentro do contexto de igreja, nós fazemos isso. A pessoa vai, aceita Jesus e você acha que ela já está consolidada, mas ainda aquilo que Paulo diz, né? De formar o caráter de Cristo nela, até que seja formado, forjado o caráter nessa pessoa. Tremendo.
Sabe, amados, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, que você possa ter essa percepção da realidade. Amém? Nós falamos aqui, ao longo desse segundo bloco, um texto que está lá em Oséias, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Do que eu tenho que me gloriar, se eu tenho que me gloriar de algo, e como conhecer o Senhor, né? Acho estranho quando alguém diz que já sabe de todas as coisas, até porque a própria palavra vai dizer, né, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, é muito louco uma pessoa que fala isso. Se a própria Bíblia fala para conhecer e prosseguir conhecendo, fala que nós conhecemos em parte. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Mas, cumprindo o que o nosso decano ligou para Presidente Prudente e para Auroraville, cumprimos, então, o que nos foi dado, missão dada, missão cumprida. O telefone do Xandão parece o telefone da Mônica, da turma da Mônica. Se você parar para pensar, parece o telefone da turma da Mônica. Não é não? Do Cebolinha. Só volta a aparecer um floquinho aí. E foi muito bom estar aqui com vocês nessa... Vai dar um trabalho para editar isso aqui, essa vez aqui. Eu acho que o Arthur nunca mais vai deixar a gente gravando sozinho. Muito bem, pessoal. Se você curtiu essa parola, nós tentamos fazer de uma forma mais leve, mais light, porque, sabe de uma coisa? O Evangelho é algo tão gracioso da parte de Deus. E a palavra fala que ele tirou toda a nossa tristeza e transformou em alegria, sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. E, sabe, eu sugiro que você assista The Chosen, para você ver que a forma como você vê aquele Jesus ali é basicamente o que ele é, sabe? Ele é, com muito temor e tremor eu falo isso, sabe? Ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ele tem a sua forma de agir, e é muito divertido, porque onde tem fé, tem diversão. E se você gostou dessa parola, curta as nossas... O Xandão já quer sair embora, já quer ir embora. Curta nossas redes sociais, né? Lá no Instagram, no Facebook. Aliás, nosso Facebook está crescendo maravilhosamente bem. Se você gosta do formato podcast, eu, para ser sincero, o Arthur já abriu tanta plataforma aqui que eu vou citar algumas delas. Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Prime Music, enfim, dê um Google lá que você vai. Aliás, ele também colocou a gente no Google Music, que eu ficamos sabendo também hoje. Curta lá, compartilhe. Uma coisa que você não vai poder dizer é que você não sabia onde nós estávamos. Seja abençoado na prática da palavra. Paulinho, muito obrigado. Xandão, muito obrigado. E dá um ligado aí, hein?